Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. O prometido é devido. Vamos começar esta edição de E o Campeão é pela análise ao que disseram presidente e novo treinador do Futebol Clube do Porto. Foi apresentada há instantes uma cerimónia que termina agora. Martín Anselmi, argentino, 39 anos, até aqui treinador do Cruz Azul do México, sucede Vítor Bruno no comando técnico dos Azuis e Brancos. Participam nesta edição de E o Campeão é Gabriel Alves, Pedro Henriques, Augusto Inácio e Bruno Rosário, editor de desporto do Observador, que está aqui connosco em estúdio. Gabriel Alves, boa tarde. Vou começar por ti. Notas desta sessão de apresentação e daquilo que disse Martín Anselmi, que disse desde já sobre a promessa de títulos, que não é um mago, é um treinador. Disse também, deu conta das primeiras impressões com que ficou. Assistiu ontem, ao final da tarde, ao encontro do Porto no Dragão frente ao Santa Clara. Diz que se respira paixão, promete uma cultura de trabalho. Diz também que conhece o Porto desde pequeno e está convencido que vai ser possível construir uma equipa comprometida e competitiva. Gabriel, que notas desta apresentação e destas declarações de Anselmi? Olha, boa tarde. Vem cheio de vontade, cheio de determinação. E os sócios e adeptos do Futebol Clube Porto podem estar com horizontes largos para aquilo que se vai suceder a partir de agora no Futebol Clube do Porto. Venham os resultados e, naturalmente, depois far-se-á aquilo que é, digamos, a história. De qualquer das maneiras, arrojado, fresco, vontade, paixão, promete trabalho e promete, ou melhor, pede uma vitrine para mais troféus. Eu acho que isto é um ato de otimismo, é um ato portanto, muito voluntarista, mas a verdade é que todos nós, como em tudo na vida e em todos os trabalhos, aquilo que ser determinado e querer é extraordinariamente importante e mostrar e dar essa nota. Mas depois temos que ir àquilo que é a verdade. Vamos ao trabalho. E estamos cá para ver, para contar como foi. Precisamente, Bruno Rosário, vou começar precisamente por aí, pelo trabalho e por aquilo que caracteriza Martín Anselmi como treinador. Joga habitualmente com três centrais. Foi feita essa pergunta se vai ou não adotar esse sistema tático. Com Anselmi a dizer que isso vai depender muito do adversário, portanto a não abrir o jogo. Quem é este Martín Anselmi e que notas também retiras desta apresentação e do que disse? Sobre a apresentação, a nota que eu tiro é até neste tipo de apresentações o Futebol Clube do Porto está diferente, ou seja, nota-se que existe esse cuidado de haver uma apresentação que tem a família do treinador, que tem, digamos assim, quase uma etiqueta, o conhecimento do Dragão, o conhecimento do balneário, uma coisa feita no museu, ou seja, nota-se que existe de facto essa faceta de um novo Futebol Clube do Porto. Noto também que André Vilas-Boas bate aqui numa tecla que é: estamos a iniciar a continuação de um projeto, que é uma coisa que até parece quase paradoxal esta frase, mas eu percebo, ou seja, a ideia dele é: estamos a criar uma era 2.0 num rasgar com o passado que já começou na auditoria forense, já começou numa série de novos costumes e que agora queremos que também chegue ao futebol. Tenho muita curiosidade em relação a Martín Anselmi, ou seja, para mim é uma aposta, que é a aposta que tem mais risco entre as opções que o Futebol Clube do Porto tinha, e eu continuo a dizer, o grande sonho, e é fácil perceber quem decide o porquê, o grande sonho era Xavi Hernández, que é de facto um treinador que não é do patamar nesta altura do Futebol Clube do Porto a vários níveis, a começar logo pela questão salarial. Apostou fora da caixa. O facto de haver este perfil e de se ter também pensado no treinador do Bodo Glimt mostra que André Vilas-Boas foi mesmo pelo perfil e não foi pelo nome.
há esta frase do este treinador tem o perfil emocional que nós queremos, ou seja, André Vilas-Boas consegue perceber que aquela nova, digamos assim, alcunha do Ruben Amorim das Américas faz sentido em algumas partes. E depois vamos chegar à parte prática, que é o futebol tem de melhorar, as vitórias têm de começar a aparecer. E até em relação ao sistema, eu tenho muitas dúvidas em relação a Anselmo, e por uma razão, que é, apesar de jogar com a linha 3, e nós remetemos muito a nossa ideia da linha 3 para aquilo que é a estrutura de Ruben Amorim faz a saída a partir de trás pelos centrais dos lados, do lado direito e do lado esquerdo. Anselmo não. Anselmo gosta de fazer a saída a partir de trás pelo central do meio. E quando eu olho para o plantel do Futebol Clube do Porto, a única possibilidade que eu vejo é transformar o Tiago Jaló num central de topo europeu, porque caso contrário, nem o Otávio tem perfil para aquela posição, nem o Neon Pérez tem perfil para essa posição. Portanto, eu acho que vai ser, até futbolisticamente, vai ser muito interessante perceber como é que as ideias do Martin Anselmi vão casar com as ideias que o plantel atual do Futebol Clube do Porto lhe podem dar. Augusto Inácio, conheces bem aquele balneário, aquele clube, tendo em conta aquilo que conhecemos, ainda é pouco, é certo, de Martin Anselmi, tem o perfil ideal para assumir as rédeas do comando técnico azul e branco nesta altura? Bom dia a todos. Pois, é uma aposta de risco, toda a gente já sabe que é, mas o Porto tinha que dar um abanão àquilo que estava a acontecer, porque além dos resultados não estarem a aparecer também, a grande verdade é que também o Porto, em termos de jogo jogado, também não tem apresentado grande qualidade. Aqui o problema não é o Anselmi colocar em ideia aquilo que pretende. O problema é encontrar dentro do plantel jogadores que incorporem a ideia que ele tem do jogo. E isto é um exercício que os treinadores que vêm de fora, de um país estrangeiro, e que chega à meia da temporada, é reconhecer durante os treinos e segundo informações e pelos vídeos o tipo de jogadores que tem para o seu modelo de jogo. É que muitas vezes não casa uma coisa com outra e o treinador tem que ser versátil nesse sentido e se adaptar àquilo que tem para poder impor um jogo que dê vitórias e que dê realmente segurança e que dê um bom futebol. Eu acredito que este Anselmi no balneário vai ter impacto porque cada treinador novo que chega a um balneário cria sempre esse impacto, pois é o dia-a-dia naquilo que é a sua forma de estar, daquilo que é a sua forma de comunicar, naquilo que é a sua forma de intervir no treino. Tudo aquilo depois é um somatório de coisas que faz com que haja diferenças ou não diferenças, tudo depende depois do jogo em que as coisas já são mais a doer, ou seja, quando for para o campeonato, quando for para a Liga Europa. Nesse sentido, é uma grande expectativa que eu também tenho. Acredito que nos primeiros tempos ele vai realmente impor aquilo que é aquele sangue na guerra dos argentinos, aquela garra, aquela determinação, aquela vontade, aquele querer, mas depois também ter qualidade para jogar. Ora, parece-me a mim que o Porto no seu plantel não tem muitos jogadores de qualidade. A grande verdade é que o plantel do Porto é uma equipa, são jogadores um bocado, não diria vulgares no sentido de serem vulgarizados porque estão a jogar no Futebol do Porto, tem que ter qualidade, mas em termos daquilo que é aquele jogador que marca a diferença ou aqueles jogadores que têm liderança dentro do campo e que mantêm uma chama viva dentro do jogo, o Porto não tem isso, não tem essa liderança e nem tem esses jogadores, tem que valer pelo coletivo e acho que esse é o grande trabalho que o Anselmi vai ter. Olha, deixa-me só dar aqui uma nota de rodapé. Sim, Gabriel. Na equipa técnica do novo treinador do Futebol Clube do Porto são tudo, portanto, personalidades sul-americanas. Excetuando um, que é português, que é um dos treinadores do guarda-redes, que é o Diogo Almeida, e que veio com o diretor do Futebol Clube do Porto, Jorge Costa, do ABS. Só deixo esta nota. Pedro Henriques, o que sobressai desta conferência de imprensa e da apresentação de Martin Anselmi? Bom dia, o Augusto Inácio falou e eu vou reforçar uma das minhas ideias base em relação àquilo que eu penso. Em primeiro lugar, obviamente percebo claramente quando se fala que há aqui um perfil emocional que pode casar com o Futebol Clube do Porto, um perfil emocional que tem muito a ver com este aspecto de ele também ser argentino, com aquilo que é as características do Futebol Clube do Porto, um bocadinho naquela luta contra tudo e contra todos, embora o Futebol Clube do Porto também tenha mudado nesta questão de algum isolamento e, portanto, de fazer
daquilo que são às vezes as necessidades das forças e com isso dar a volta em contextos muito complicados. Então a luta com o Futebol Porto tem muito essa característica. Agora, esperemos que esse perfil emocional, porque o treinador é argentino, seja na perspectiva exatamente de ir ao encontro desse ADN que nós sempre conhecemos do Futebol Porto e não seja para bater o recorde das 25 expulsões do Sérgio Conceição, porque às vezes este tipo de treinadores com este tipo de perfil também vêm para uma Europa onde as arbitragens são diferentes e nesse aspecto não dão tanta margem de manobra às bocas, como acontece no campeonato onde ele vem, em que os árbitros são realmente figuras menores e aqui na Europa não é bem assim. Segunda questão domina claramente a comunicação, não fosse o homem oriundo de jornalista e, portanto, percebe-se claramente que nesse nível o Futebol Porto já deu também um passo em frente, porque o tipo de comunicação, e estou convicto mesmo quando as coisas possam eventualmente não correr bem, vindas deste treinador, está sempre num sentido mais positivo, um bocadinho à Ruben Amorim, não só no sistema tático, mas também na postura e no comportamento e na atitude, porque é jovem, tem exatamente esse marco da esperança e mostrou claramente também, já tinha mostrado onde estava e mostrou claramente aqui. E a ideia que eu bato, no sentido de reforçar aquilo que o Augusto Inácio disse, é que, independente do sistema, independente de tudo, é que eu acho que o Futebol do Porto neste momento não tem um plantel com tanta qualidade assim, que permita casar as palavras de quem quer títulos com aquilo que é a prática do dia-a-dia e falta sobretudo, no meu ponto de vista, embora o Jorge Costa seja um grande líder, mas uma coisa é estares no banco, teres a maior liderança possível, mas depois dentro do terreno de jogo, os 11 que estão ali, entre aspas, sozinhos, têm que ter mesmo um líder com voz ali dentro. E acho que o Futebol do Porto demonstrou, na minha perspectiva, de quem estava lá dentro e ouvia conversas e o que se diz uns dos outros, ontem demonstrou claramente quando permitiu que o Galeno fosse bater o penalti. Faltou ali claramente uma voz de liderança, de percepção, de clareza, para dizer, se fosse aos 20 minutos, aos 30, vamos lá dar aqui hipóteses, porque ali naquele momento nunca podia ser o Galeno. Não tenho tempo para desenvolver esta ideia, mas garanto que nunca podia ser o Galeno. Dir-me, mas se marcasse o golo, estaríamos aqui com... E a história era outra. A probabilidade dele marcar ontem era muito menor. É só perceber um bocadinho de PNL, de body language, de liderança, de atitude, de postura, no terreno, na realidade, não é nos livros, e para perceber que ontem faltou ali claramente liderança, não só nesse momento, como em todos os outros momentos. E, portanto, o Porto era um bocadinho à deriva, e chegou-se até no próprio discurso de apenas de uma pergunta, não faz sentido para o treinador do Futebol do Porto, não havia liderança. Quer dizer, o tipo de conversa do treinador é mais do mesmo, deste treinador que vai ter, é mais do mesmo, é mais daquilo que não pode ter, que já acabou, que já está ultrapassado, que as pessoas têm que evoluir. E para evoluir, tem que fazer formação, obviamente, além da experiência de terreno. Antes de ficarmos a conhecer os vossos campeões, vamos lá então aqui numa pincelada analisar esse Porto Santa Clara. Augusto Inácio, de facto, não devia ter sido Galeno a marcar aquela última grande penalidade, mesmo no término do encontro, tendo em conta que já tinha falhado um penalti? Isto é discutível, realmente é discutível, mas eu estou de acordo quando um jogador ou uma equipa que está aflita, precisa de ganhar, está a perder, quando consegue fazer um a um, falha uma grande penalidade do Galeno, que é um jogador que nota-se logo quando tem muita confiança ou quando não tem confiança, mesmo as suas ações ofensivas não demonstraram assim grande confiança. E depois, no último segundo do jogo, eu creio que o Galeno não estava nas maiores faculdades para poder marcar aquela grande penalidade. E concordo com o Pedro, o risco é maior de falhar do que marcar, embora ele marque bem as grandes penalidades. O que é certo é que aquela grande penalidade falhada no início, o resultado 1-1, ser o último lance do jogo, faz com que haja ali um mundo de emoções, pode ser negativa, e foi negativa, para o Galeno. Eu acho que o próprio Galeno também deveria ter dito que não estava nas melhores condições, mas ele sentiu que estava em boas condições para marcar e correu o risco. Pode-se dizer, o homem tem uma grande personalidade e mesmo assim quis marcar o penalti. Pois, mas a grande personalidade vê-se muitas vezes é com a confiança que demonstra durante o jogo. E durante o jogo eu não senti essa confiança do Galeno, por isso ele não deveria ter marcado a segunda grande penalidade. Gabriel Alves, o Porto esteve ontem melhor, fez melhor do que nas 4 partidas anteriores em que perdeu? Olha, eu sou muito rápido, subscrevo o que disse o Pedro Henriques e o que disse o Augusto Inácio. Subscrevo completamente. Bruno Rosário, alguma evolução do Porto ontem face aos últimos encontros e àquelas 4 derrotas consecutivas? Não, eu diria que há até um retrocesso, porque o treinador interino do Futebol Clube do Porto, que é suposto saber a cultura do Futebol Clube do Porto, acaba o jogo a dizer parámos uma série de derrotas, portanto isto é sinal de que algo não vai bem
no universo do Futebol Clube do Porto. Podíamos falar na questão do Galeno, que de facto faz todo o sentido não bater aquela grande penalidade, e isso reporta muito aquilo que o Augusto e o Pedro já disseram, da falta de liderança em campo, que ficou sobretudo patente depois da saída de Pepe do balneário do Futebol Clube do Porto. Uma outra nota, dizer também que o Dragão ontem já tinha menos de 30 mil adeptos a ver o jogo. 27 mil e pouco, não é? Domingo, 18 horas, estava a chover e tal, mas acho que tudo isto é um espelho do momento em que o Futebol Clube do Porto atravessa, que, por incrível que pareça, eu acho que pode ser o melhor contexto possível para o Martin Anselmi mostrar aquilo que é capaz de fazer. As expectativas não são tão elevadas, o ponto de partida é mais cá em baixo. Bruno Rosário, vamos então aos vossos campeões e começo por ti. Quem é o teu campeão ou os teus campeões? Olha, vou dar uma nota 17 ao Yannick Sinner depois daquela vitória do Open da Austrália, e sobretudo pela maneira como ele tem conseguido contornar toda aquela polémica da novela de doping, que eu continuo a dizer que não foi bem esclarecida, e portanto ficará sempre essa questão. Uma outra nota 17 para a seleção de handball, sobretudo pela segunda parte que faz com o Chile, ou seja, quando quis acelerar e quando quase que se chateou com a tentativa que o Chile estava a ter de resistir à derrota por muitos, faz um parcial de 9-0, consegue um resultado histórico e chega aos quartos de final a cruzar com a Alemanha. E acho que, ao contrário do que aconteceu no Campeonato da Europa 2020, que nós acabamos por ficar em sexto quando jogámos com a Alemanha, nesta altura não ficamos a dever nada à Alemanha e, portanto, é um sonho real ambicionar as meias finais. E uma nota 0, que não tivemos tempo para falar, para Bruno Lage e para o Rui Costa. Acho que tudo aquilo que aconteceu no Benfica, seja sábado no campo, portanto, em Rio Maior, a seguir a Rio Maior, na garagem e a conferência, acho que, sobretudo, quem sai prejudicado é o Benfica. De facto, era um tema que tínhamos aqui em agenda, não vamos ter tempo. Amanhã, seguramente, teremos a oportunidade de analisar essa conferência de imprensa de Bruno Lage. Gabriel Alves, o teu campeão? Olha, dou já o mesmo 17 ao Sinner, porque, naturalmente, o ténis está vivo, e ouro para o ténis, porque depois das recentes saídas de Federer, de Nadal, a verdade é que continua a Sinner, a Alcaraz, e assim tem acontecido ao longo de gerações e de décadas. Portanto, ouro para o ténis e 17 para o Sinner. Depois 0 para o Benfica, mas eu queria também, igual ali ao Bruno, mas eu queria também dar aqui uma nota. Se calhar quinta-feira temos a discussão outra vez acesa, porque lá pela Itália a Juve, obviamente que também vai, enfim, a imprensa não perdoa, aperta com a Juve, tem que pontuar frente ao Benfica para alcançar objetivos. Portanto, este jogo é um jogo fulcral para o Benfica, para a Juventus. Quinta-feira vamos ter história. Hello, Pedro Henriques. A imprensa italiana até já fala do árbitro, hein? Vê lá tu como ele é importante, o Stefan Kovacs, que é o árbitro escalado. Oi, já tem equipa. E agora quero deixar aqui uma nota também para o Sérgio Conceição. Força. Olha, o Sérgio Conceição ontem substituiu o Theo Hernandes e o Rafa, o intervalo. Eu só quero dizer, hello, Paulo Fonseca, estás a sorrir ou estás de sorriso amarelo só? Augusto Inácio, teu campeão? Olha, o meu campeão também vai para a seleção de handball, nota 17, está a fazer um trajeto fantástico, tem um nível de jogo muito bom, muito grande, e cria grandes expectativas aos portugueses também, se sonharmos com alguma coisa. E também nota 17 para o Sporting. O Sporting não tem a culpa dos problemas dos outros, o que é certo é que já tem 6 pontos de avanço, não garante nada, não é campeão em nada ainda, mas tem uma vantagem confortável sobre o Porto e sobre o Benfica, o que é muito bom para o Sporting. Sporting embalado com 6 pontos para Sporting e Benfica, e só falta o campeão do Pedro Henriques. Sim, duas notas. Nota 18 para a seleção de handball, já foi aqui dito, sobre a Alemanha depois falaremos mais à frente. Qualidade de empenho e, sobretudo, muito compromisso. E, embora em 9 jogos só tínhamos ganho um à Alemanha e até foi amigável, mas neste momento é mesmo real. Podemos ambicionar ganhar a Alemanha e estarmos nas meias finais. Portanto, nota 18 para realmente esta seleção fantástica que nos está a fazer sonhar. E depois, uma coisa que o Bruno Rosário disse há um bocadinho, que era a minha segunda nota, porque até mesmo para escolher alguém que possa fazer aqui a passagem de testemunho, tem que ser alguém que realmente até saiba comunicar, e mais do que isso, que tenha exatamente cultura, e cultura do desporto do próprio clube. E realmente, quando eu ouço alguém do Futebol do Porto, eu que arbitrei tantos e tantos anos do Futebol do Porto, e quando ouço alguém a dizer que realmente temos aqui uma meia vitória, que foi pararmos as derrotas,
significa que essa pessoa não está nada enquadrada nem encaixada naquilo que é a cultura do Futebol Clube do Porto. Tudo o que seja abaixo de não ganhar não pode fazer parte do universo do Futebol Clube do Porto. Tão simples quanto isto. Muito infeliz nesse tipo de conversa e nesse tipo de palavra. O Futebol Clube do Porto é muito mais do que isso. Oxalá tenham agora sorte neste novo continuidade de projeto. A declaração de José Tavares, o treinador interino do Futebol Clube do Porto, que ficou mais ou menos satisfeito pelo facto do Porto não ter perdido, conseguiu pelo menos o empate e travar as 4 derrotas consecutivas de que vinha. Fica por aqui esta edição de E o Campeão é, hoje quase inteiramente dedicado este programa a Martín Anselmi, é o novo treinador do Porto, tem 39 anos, é argentino, foi apresentado há pouco.